O projeto Educando para Cristo traz mais um ensinamento para vocês hoje, e o tema é Sedentos de Deus. 2 Reis capítulo 3 verso 4 ao 24 diz: Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. E, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: Sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: Por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: Pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou, então, o rei de Israel: E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: Não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: Assim diz o Senhor: Cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor: Vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: É sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Aresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. Tema: em renovação.
A história de 2 Reis capítulo 3 verso 4 ao 24 nos ensina sobre as batalhas internas e externas que enfrentamos. 3 reis se unem contra um, mas enfrentam desafios inesperados. 1. Como vencer as batalhas da vida? A luta interior. Peça ajuda, mas não confie apenas no homem. A Jeremias capítulo 17 verso 5 diz: assim diz o Senhor, e maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Cuidado com as escolhas erradas. A Mateus capítulo 7 verso 14 diz: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Reconheça suas fraquezas. A 2 Coríntios capítulo 12 verso 10 diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte. A saída. Procure servos de Deus. A 1 Coríntios capítulo 15 verso 33 diz: não se deixe enganar, e nas más companhias corrompem os bons costumes. Adore ao Senhor. O Salmo capítulo 22 verso 4 diz: em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. Esvazie-se para receber. A 1 Pedro capítulo 4 verso 10 diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 2. A vitória. Deus tem mais para você. A Filipenses capítulo 4 verso 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. A oração flui. A João capítulo 7 verso 38 quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O sangue de Jesus te protege. A Efésios capítulo 6 verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Conclusão. Vença suas batalhas buscando Deus em primeiro lugar. Ele te dará a vitória e saciará sua sede interior. Não desista de lutar. Pontos-chave. Confie em Deus e não no homem. Faça boas escolhas. Reconheça suas fraquezas. Busque servos de Deus. Adore ao Senhor. Esvazie-se para receber de Deus. Creia que Deus tem mais para você. Ore incessantemente. Clame o sangue de Jesus sobre sua vida. Versículo-chave. Jeremias capítulo 17 verso 5 diz: assim diz o Senhor, e maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No homem nós depositamos confiança, mas como num banco nós podemos retirar um depósito, assim quando nós depositamos uma confiança no homem nós podemos deixar de confiar. Pois confia mesmo só em Deus. Eu, pastor Rufino, desejo que Deus vença as suas batalhas do dia de hoje, e vocês sejam abençoados.